Desde o início, Rimuru não queria uma guerra contra os Tengu, sabendo que facilmente poderia acabar em uma porque eles são muito orgulhosos. Enquanto a própria Momiji também não queria confusão com Rimuru, já que ela tem um pouco de medo dele, afinal ele é um Lorde Demônio e o Senhor dessas terras, ele é muito poderoso, então ela estava ansiosa no seu encontro com ele. Graças a isso, após uma longa reunião com muitos mal-entendidos, uma guerra foi evitada e possíveis casais começaram a nascer de forma bem interessante. E hoje eu vou contar tudo sobre esse conteúdo cortado. Mas antes disso, se inscreva no canal, porque assim como você, eu também amo animes e faço o meu melhor para trazer o melhor conteúdo de animes aqui para minha comunidade. Então se junte a gente para aproveitar o máximo do mundo otaku. No último dia de audiências, 3 dias antes do início do Festival do Fundador, é quando aconteceu a reunião com os Tengu. Desde a reunião com os elfos, nenhum problema aconteceu. Tudo estava indo suave como seda. Nenhum monstro estava causando problemas. Provavelmente porque a situação com os 3 irmãos gigantes já se espalhou pela cidade. Todo mundo já sabe que aqueles 3 causaram problemas e como eles acabaram. Então qualquer monstro que quisesse começar uma briga já pensou, pô, não sou páreo pra eles, não vou fazer isso. E hoje então é o dia que acontecerá uma reunião muito importante com os Tengu. E Rimuru não quer abaixar sua guarda perto deles, estando muito cauteloso com seus vizinhos da montanha. E por isso que ele fez questão de ter toda a sua equipe por perto, para não correr nenhum risco. Com todo mundo reunido, qualquer coisa que acontecesse, ele estava preparado para isso. Tanto que é por isso que o Gerudo, que estava em Yorazania, voltou para Tempest em uma folga, e o Diablo e o Hakurou, que estavam em Farmos, voltaram para Tempest também, onde inclusive o Hakurou não voltou no meio da reunião, ele já estava em Tempest no dia passado. E não podemos deixar de falar de Diablo, que assim que chegou em Tempest começou a encher Rimuru de elogios, estando muito feliz em estar de volta na presença do seu deus praticamente. E Diablo só pôde voltar de Farmos porque o seu trabalho já foi feito. Trabalho esse que você pode checar neste vídeo aqui se você ficar curioso, onde eu conto tudo sobre o que aconteceu em Farmos. Pois bem, a maior prova de quanto que Rimuru estava levando os Tengu a sério como convidados e comitiva é que ele mandou Benimaru, o seu braço direito, os receber, provando o quão crucial era esse assunto para ele. Ele não estava brincando, para ele isso aqui era sério. Mas eu preciso dizer que o Rimuru ficou em choque por motivo algum. De fato, atrás de Tempest, os Tengu seriam os mais poderosos dessa floresta, eles são realmente muito fortes, mas comparado com Tempest, com ele e sua comitiva, eles não são grande coisa. Então os Tengu de forma alguma eram uma ameaça para Tempest, não tem por que o Rimuru ficar tão agitado em conhecer eles. Mas bem, a comitiva dos Tengu chegou com seu pelotão vestindo armaduras completas. E uma nota é que isso acontece dentro de uma sala. Diferente das reuniões com os enviados de outras tribos, os Tengus são especiais, e por isso a audiência com eles foi privada entre os executivos, não foi aberto ao público, não foi naquele lugar aberto, foi em uma sala fechada com todo mundo reunido. E Rimuru sentiu a chegada deles antes mesmo deles chegarem até a sala, percebendo uma força violenta se aproximando como um maremoto em Tempest. E aqui ele notou, obviamente, que de fato os Tengus são muito poderosos. Não é à toa que eles têm rumores sobre serem os deuses da montanha. Os Tengu definitivamente possuem um poderio militar muito grande e seriam uma ameaça para qualquer país, amigos. Mas, obviamente, embora eles fossem uma ameaça para qualquer nação ocidental, para Tempest não, porque Tempest está em outro nível. Até o rei Gazel de Dwargon reconheceu isso. Rimuru e a sua equipe estão em um patamar completamente diferente. E uma coisa que eu acho que, embora o anime tenha explicado, mas ficou muito superficial, meio jogada ao ar, é a raça dos Tengu, se bem que não são uma raça, é mais uma espécie. Os Tengu são híbridos de anjos e lobisomens, sendo anjos reencarnados nos corpos de homens lobos. Mas eles não são uma raça própria, eles podem até ser considerados como uma espécie, mas uma raça própria eles não são. Isso acontece porque foi um único indivíduo quem encarnou em um lobisomem. Um único anjo encarnou em um lobisomem e assim a tribo Tengu foi fundada, porque a partir deste indivíduo os outros foram criados. É basicamente como a matilha do Uranga, com o alfa representando completamente a matilha e evoluindo eles por tabela. Se o Uranga evoluir, os outros evoluem por tabela e a mesma coisa com os Tengu. Se o primeiro indivíduo evoluiu,
evoluiu, os outros acabaram evoluindo juntos. É como verdadeiramente uma matilha, sendo de fato homens-lobo. Mas é um fato que os Tengu são complicados. Originalmente, eles já eram um bando de homens-fera muito poderosos. Eles sempre foram fortes. Mas com o anjo encarnando em um deles e criando essa espécie nova senciente, eles ficaram ainda mais poderosos. Eles tornaram ainda mais perigosos. E este único indivíduo que gerou a espécie é justamente a Anciã Tengu, Kaede e mãe de Momiji. Sim, ela não é apenas uma Anciã Tengu, ela é o anjo encarnado em um homem-lobo que gerou o grupo inteiro, que gerou a espécie inteira, a tribo deles. Então ela no passado era boladíssima. Hoje em dia ela pode estar bem ruinzinha, como nós já vamos ver, mas no passado ela era o bicho. E tendo em vista que os Tengu, embora gentis, também eram bem orgulhosos, Rimuru não queria uma guerra contra eles, não queria impor seu domínio sobre eles ou sobre suas montanhas. Além disso, para ele não havia motivos para lutar contra esses deuses da montanha em primeiro lugar. Ele só quer ficar em paz e tudo tranquilo. Mas agora indo para o flashback da visita de Benimaru, ao chegar no território Tengu, o anime mostrou muito bem. A animação da cidade também ficou excelente, retratando de fato o paraíso florido escondido que os Tengu chamam de lar. E uma boa citação aqui é que, embora ao se encontrar com Momiji, além de sua grande beleza que obviamente chamou a atenção de Benimaru, o primeiro ponto a se notar nela foram seus olhos longos e penetrantes como os de um lobo, olhos que observavam Benimaru como se ele fosse uma presa. Desde o início, Momiji estava observando Benimaru como se ela pudesse simplesmente atacar ele a qualquer momento, como se ele fosse um coelho na frente de um lobo. E vendo Momiji, Benimaru pensou que não poderia abaixar sua guarda contra ela, com ela tendo uma presença dominante semelhante à de Carrion, talvez até mesmo maior que a dele. Então, de fato, Momiji é muito poderosa, tão poderosa quanto uma semente de Lorde Demônio, sendo ela um real perigo para aqueles que desconhecem a força dos Tengu. Realmente não é exagero dizer que ela é uma deusa da montanha atualmente, a sucessora de sua mãe, porque neste nível, poucas pessoas poderiam lutar contra ela. Após isso, como no anime, Momiji estava desinteressada na conversa e nem queria estar conversando com Benimaru, mas o túnel que Benimaru falou chamou sua atenção. E quanto a esse túnel, pra falar a verdade, o Rimuru nem quer tanto assim fazer ele. A equipe de Tempest já rejeitou essa ideia do Rimuru de criar um túnel, ou seja, eles nem pretendem criar esse túnel em primeiro lugar, já que embora ele fosse um caminho mais curto entre Tempest e Sarion, porque o túnel ia passar direto, sem a necessidade de um desvio, essa rodovia só vai levar até uma cidade grande próxima a Sarion, então não é diretamente para Sarion no fim do dia. Então, por causa disso, não é necessário um grande túnel ou qualquer túnel. Por isso, eles já descartaram essa ideia. Benimaru só falou do túnel porque ele quis trazer à tona o conceito que o Rimuru pensou. Não foi que eles realmente querem cavar ali, é só que, pô, o Rimuru pensou nisso, vou falar sobre isso apenas para ver no que dá. Vamos plantar verde e ver se colhemos maduro, talvez. E bem, parece que não colheram maduro não, né? Quando Momiji toma ofensas pela oferta e se levanta, Benimaru permaneceu sentado porque ele não queria transformar tudo isso em um problema. Ele sabia muito bem que qualquer reação dele faria o outro lado reagir ainda mais fortemente. Qualquer coisa que ele fizesse ali ia fazer os Tengu reagir a ele. Então ele permaneceu calmo. Mas a Alvis não. E quando Alvis ataca Momiji com seu mal olhado, além da explicação dos Tengu serem semi-espirituais e Momiji será filha da Anciã Tengu, outra coisa que é falada na Light Novel é que ela tem uma habilidade única chamada Sentidos do Deus Lobo. E essa habilidade é basicamente uma versão melhor do sentido mágico, que pode capturar ilusões e magias ilusórias. Então o ataque de Alvis não funcionaria em Momiji, mesmo que ela não fosse uma raça semi-espiritual, porque a sua habilidade é bem poderosa. E logo, como no anime, ela domina Alvis facilmente, coisa boba. E então temos o Benimaru se metendo na briga das duas. E olha, o anime não foi ruim, foi bem bom até, mas eu achei que faltou um tcharam nessa adaptação, tá vendo? Na Light Novel, o Benimaru apenas chega e fala, chega, e ele para as duas, facilmente badass. No mangá, ele só faz isso aqui, ó, puf,
acabou a briga. Mas no anime não, ele levantou, correu, bateu e ficou ali parado falando pra elas pararem. Então eu achei que o anime faltou aquele momento tcharam, tá ligado? Aquele ali era um momento pro Benimaru brilhar e falar: eu sou forte e vocês não são tanto quanto eu. Não ficou ruim, mas eu achei que faltou aquela pimentinha, aquele tempero pra dar o gosto, sabe? Logo, com a entrada de Kaede, ela entraria graciosamente na sala até chegar em Momiji, onde então ela gritou chamando sua filha de idiota. Onde essa cena seria um pouco mais cômica, mais engraçada do que no anime, com ela também dando uma pancada na cabeça da sua filha. Quanto ao flashback do passado, eu só posso dizer que finalmente era a hora do nosso mano Byakuya ganhar reconhecimento e um design oficial no anime. Pra mim, na primeira vez que ele foi citado na primeira temporada, já merecia ganhar um design, mas agora ele ganhando ficou muito brabo. E por que eu estou falando disso para um personagem morto? Haha. Vocês mal perdem por esperar as próximas temporadas, meus amigos. Não se esqueçam de Byakuya porque o bichão é brabo. Agora, a cena de Kaede se confessando para Hakurou e ele aceitando, na real, nessa parte, os dois dividiriam uma noite caliente embaixo dessa árvore de bordo. É inclusive onde a Momiji foi concebida, mesmo que tenha sido 300 anos atrás, ela foi concebida lá e só nasceu 15 anos atrás. Ela ficou um bom tempo em gestação. E essa árvore, inclusive, se tornou um símbolo da terra natal dos ogros, com os jovens mal sabendo que o Hakurou, logo o Hakurou usou ela como travesseiro. O velho é forte. Dali, o resto das negociações foram bem parecidas com o anime, e é importante ressaltar que Kaede deseja construir um relacionamento amigável com Rimuru. Além dessa história de casamento, ela sabe que um relacionamento bom com o Slime será bom para os Tengu, e por isso, além do casamento, ela também quer construir uma relação de amizade entre os dois grupos. E agora, após isso, teríamos uma cena da conversa e briga de Hakurou e Benimaru em privado. Na noite que Benimaru voltou de sua viagem para reportar, uma reunião entre os três foi feita, onde naquela reunião o Hakurou descobriria sobre a sua filha e, claro, sobre o casamento que Kaede queria arrumar. E nessa reunião, para Rimuru, a questão de casamento era muito problemático, então ele deixou apenas para Hakurou e Benimaru discutirem, não se intrometendo. Mas o Hakurou, por outro lado, meus amigos, o velho ficou pistola que o Benimaru pensou em não se casar com sua filha. Hakurou não aceitou que Benimaru precisava pensar sobre esse assunto, sendo óbvio que ele deveria ficar com a sua filha, sentindo ultraje que Benimaru achou que sua filha talvez não fosse boa o suficiente para ele. Mas isso também não foi apenas a indignação de um pai, amigos, não foi apenas porque ele estava defendendo sua filha, mas porque ele gostou da frustração do Benimaru, ele estava provocando o jovem e se divertindo com isso. Eu tô falando que esse velho é muito bom, rapaziada. E essa conversa entre os dois durou a noite inteira, tá? Não foi uma coisa rápida não, os caras ficaram ali, ó, discutindo por muito tempo. E agora, chegando na cúpula entre os dois grupos, com Momiji chegando em Tempest, desde o início ela tinha um olhar altivo enquanto olhava para Rimuru, agindo e falando de maneira arrogante. E claro, isso foi de propósito, como nós vimos no anime, afinal, os Tengu são uma raça orgulhosa, ela precisava estar à altura de sua raça. Ela não podia apenas abaixar sua cabeça para um Lorde Demônio. Eles são os Tengu e ela agiu de tal maneira. Mas mesmo assim, ela estava tremendo e bem ansiosa, com medo de como Rimuru iria responder àquilo, porque se ele achasse ruim, eles estavam aniquilados. E quanto a Shion não reagir a Momiji, isso foi algo definitivamente. Essa foi uma das mudanças da Shion ultimamente. Agora, ela não responde mais às coisas pequenas que acontecem de maneira explosiva como antes, aprendendo o mínimo de autocontrole com Shuna, porque o Rimuru mandou que Shuna colocasse isso na cabeça da Shion. Embora de certa forma pareça que ele está guardando isso para explodir mais tarde, o que deu um certo medo no Rimuru, e eu admito isso. Quanto ao rolê da Frei e do mal-entendido, eles resolveram esses mal-entendidos, e Tempest e os Tengu conseguiram concordar em se ajudar caso algo acontecesse e em ter boas relações, já que no final era este mal-entendido que estava no meio de boas relações e fazendo os Tengu não gostarem muito deles. Então, de resto, principalmente a parte de casamento foi
como o anime mostrou, com o Benimaru tendo um harem mesmo sem querer um, com o Souei sofrendo o mesmo problema, tem um harem, um rio de mulheres e nem querendo isso, achando que lidar com mulheres é muito fácil, enquanto os outros caras estão com ciúmes e querendo um pouquinho disso também. Embora a cena de Shura e Shion tendo sua guerra fria após Rimuru reconhecer a competição sobre Benimaru foi meio sem sal. Aqui de fato elas agiram como rivais e mostraram que elas não querem perder uma para a outra para ficar com Rimuru, mas eu achei que faltou um pouco de faísca, faltou um pouco de efeito, faltou um pouco de competitividade entre elas, porque de fato as duas são as maiores rivais da série. As duas são extremamente próximas, muito boas amigas e ambas querem o Rimuru. E é claro, ele fica ali no meio delas porque não tem pra onde correr. O Rimuru é um troféu para as duas, assim como o Benimaru é um troféu para Alvis e Momiji. E uma coisa que todo esse mal entendido com os Tengo por causa da Frei, que agora está sob Milin, me fez pensar é sobre Milin e o seu passado, porque o seu passado e história estão cheios desses mal entendidos e guerras. E essas são coisas que você pode checar assistindo este vídeo bem aqui, que ficou muito interessante e eu sei que você vai gostar. Agora, eu fui.